Olá pessoal, Ronaldo Martinelli aqui falando. É o seguinte, eu resolvi fazer um vídeo para falar um pouquinho do Letap. Um monte de gente me mandando mensagem, me ligando, me pedindo informação, me pedindo para montar estratégia de treinamento. E eu acho o seguinte, pessoal, não fiquem montando, vocês não podem ser nem 8 nem 80. Às vezes você monta uma estratégia muito certinha em relação à vantagem que você vai fazer em tal ponto e tal trecho, chega na hora dá tudo errado, tá? E ao mesmo tempo, se você deixar de qualquer jeito, não ter uma estratégia, principalmente você que não conhece muito o percurso do Letap, isso pode dar um certo problema, ok? Então, o que eu sugiro, tá? Fiz esse vídeo aqui, vou mostrar os pontos que eu acho os pontos mais difíceis da prova, de acordo com o simulado, de acordo com os anos anteriores, onde muita gente já fez, né, o Letap na minha mão, e aí você monta a sua própria estratégia, tá? Não queira copiar alguém ou sei lá, às vezes você ouve alguém falando que vai fazer tal coisa e se acalma, tá? A prova em si ela vai ter uma dinâmica que você pode de repente planejar uma estratégia e você jogar ela morro abaixo, tá? Por um outro lado, se você for uma pessoa bem controlada e não se importar com adversários, não se importar com o que está acontecendo durante a prova, com alguém que você conheça, pode ser que você consiga sim um bom resultado usando a sua percepção e usando alguma estratégia relacionada ao power, ok? Então, vamos lá, presta atenção no que eu acho, no que eu sinto do percurso e aí depois você vai montar a sua estratégia, ok? Então, vamos lá, seguinte, o ponto-chave para mim, tá? O que eu acho, o ponto-chave da prova é justamente o começo, tá? Eu divido ela em 3 pontos, né? Esse primeiro ponto aqui, que é o pico do Itapeva e a reta que você encontra até o portal da cidade, porque depois você só tem uma descida, é um ponto, tá? O outro ponto é esse aqui, onde a gente tem trechos difíceis, tá? De Machadinho e Lajeado principalmente, e aí o divisor de águas, que é justamente a Serra Velha, com o final da prova, tá, pessoal? Ainda tem uma reta, é lógico que o que vai mais desgastar aí o divisor de águas que separa os homens dos meninos é justamente o que você vai fazer aqui na Serra Velha. Aqui você pode perder muito tempo. Porém, o seu resultado ele pode ser ruim justamente por causa desse começo de prova que é complicado, tá? Então, por exemplo, o Pico do Itapeva, que a gente tem aí algumas partes que são inclinadas, é uma subida bem variada, né? Ela não tem um ponto que nem, por exemplo, a Serra Velha, tá vendo como ela é bem constante, né? Aqui não, você tem uma subida que tem algumas descidas no meio. E isso é o que pode comprometer muito a sua intensidade. Eu já falei aqui no ano passado, né? Eu fiz um texto falando sobre o assunto. Então, o pessoal que ficava em média, tá, pessoal? Porque isso não é regra, mas assim, a maioria das pessoas que ficaram acima de 0,90 no IF nessa primeira parte aqui, né, tirando a descida do Itapeva e a descida da Serra, nessa parte aqui, as pessoas que fizeram acima de 0,90 tiveram um resultado ruim justamente porque chegaram na Serra Velha e chegaram um pouco afogado, tá? Então, é isso que você tem que tomar cuidado. O seu resultado pode ser bom, mas ele pode ser muito ruim se você usar uma intensidade muito alta já nesse comecinho da prova. Então aqui, esse trecho aqui é divisor de águas. O que eu recomendo? Eu recomendo que você utilize a sua percepção de esforço antes de mais nada, porque às vezes eu posso falar aqui para você, fica ali a 0,85, controla o IF para ficar regulado a 0,85, mas você está se sentindo bem demais e você está seguindo uma dinâmica de prova ali de acordo com a competição, ok? Você pegou alguém ali, você quer seguir o cara até o final. Aí corre o risco de você e o cara também quebrar, tá? Então tem que tomar um certo cuidado com isso ou não. Você bate ali, bate o martelo, segura essa intensidade e vai com ela até o final do Itapeva. E na descida, pessoal, depois tem a descida,
A descida é uma descida bem técnica, tem que tomar um certo cuidado aqui, tá? Tem muito trecho urbano, saídas, né? Pode ser que tenha algum carro, então, carro, gente, enfim. Então tome muito cuidado nessa descida do Itapeva. E aí nessa parte plana aqui, o ideal é que vocês consigam ficar com um grupo, tá? E nesse grupo que você faça um revezamento para daí já começar a economizar um pouquinho de energia, tá? Certamente vão pedir para você puxar uma hora, você vai lá, bota a carinha no vento um pouquinho e aí você divide esse trabalho aí com o pessoal do seu grupo. Mas o ideal é que você esteja dentro de um grupo porque é uma reta razoável e ela pode desgastar bastante se você estiver sozinho, tá? Então se junta alguém ou alguém, né? Muitas pessoas, quanto mais pessoa tiver, melhor. Às vezes até melhor você esperar alguém chegar, né? Ou um grupo chegar, do que você tentar pegar um grupo muito à frente. Então toma cuidado com isso, porque aí é mais desgaste, ok? Bom, aí a gente tem a descida da serra, aí a gente tem essa parte de Santo Antônio do Pinhal, que também é uma parte um pouquinho complicada, tá? Então ali você tem que estar sim com o grupo, tem que fazer um revezamento, e aí você tem, né, mais descida, né? Dá pra ver aqui, ó, que é mais descida do que subida, até você chegar naquela primeira serrinha, né? Que vai dar antes do Machadinho, tá? Então aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, isso aqui, ó, essa lombadinha aqui é o Machadinho, tá? Então aqui é a primeira serrinha, que tem aí entre 1,5, não, 1,5 e 2 quilômetros mais ou menos, talvez um pouquinho mais. Não é uma serra mais rolada, né? Muita gente já conhece bem. Aí você tem uma descida que também é um pouquinho técnica, tem que tomar um certo cuidado. Uma parte mais plana até chegar no Machadinho, tá? Quando entrou à direita no Machadinho, você já começa a subir. Dá pra ver aqui, ó. Tá? E aí você dá para ver que é uma subida inclinada. Essa parte aqui é a do lajeado, né? E aí você desce o lajeado e sobe o lajeado na sequência, tá? Aí você tem toda a descida, né, que vai dar aí depois no pé da Serra Velha, tá? Mas esse é também um ponto importante, porque geralmente esse trecho ele é um trecho forte, tá, pessoal? Ele é um trecho forte, é um trecho pesado. E aí quando você chega no Machadinho e no lajeado, essas duas subidinhas, na verdade essas três subidinhas que são bem inclinadas, isso aí muita gente que fez a besteira de colocar uma intensidade aqui, acaba sofrendo aqui e acaba chegando quebrado no pé da Serra Velha, tá? E aqui, pessoal, se vocês fizerem conta errada, saiba que aqui vocês vão fazer muita força. Não tem jeito, porque você vai colocar a bicicleta para cima, você pode ser leve, você pode ser pesado, pode ser o que for. Você vai fazer muita força, tá? Então, toma muito cuidado antes de chegar aqui nesse ponto, né? Chegar quebrado aqui e se quebrar mais ainda, não tem como fazer a Serra Velha bem, tá? Não tem, eu garanto para vocês. Por isso que se nós temos um ponto de controle que dá para ser controlado, que é o caso do Itapeva, se você tiver uma cabecinha boa, você vai conseguir segurar a intensidade e aí você vai chegar nesse ponto, vai fazer o esforço que é necessário fazer, porque você tem um desafio que é aí, digamos, a intensidade da subida, né? É o nível de inclinação da subida, não vai ter jeito. E aí quando você chegar na Serra Velha, você vai estar mais descansado. E aí, olha, pessoal, nós estamos falando aí de subida que vai demorar aí entre, sei lá, o cara que é mais rápido, entre 35 do nosso grupo, 35 minutos, ao cara que vai fazer em 1 hora e 15, se você tiver quebrado, você pode botar aí 15, 20, 30% a mais do que você está acostumado a fazer nessa serra se você chegar quebrado, tá? Então, não tem o que fazer. Isso aqui, pessoal, se você falar para mim, ó, dá para eu... Que intensidade você acha que eu tenho que colocar na Serra Velha? Meu, é a intensidade que sobrou, tá? Se você estiver bem no pé, se você estiver bem, beleza, você vai colocar uma intensidade mais forte, vai trabalhar ali num ritmo mais, digamos assim, para o anaeróbio, né? Porque é o final da prova e, obviamente, se você quiser um bom resultado, você vai ter que fazer força do mesmo jeito, mas tudo vem de acordo com a forma que você vai chegar na Serra Velha, tá? Que tem
né, como resultado o que você vai fazer dentro desses 2 pontos chaves da prova, tá? Lembra? São 3. O que você vai fazer nos 2 primeiros vai refletir diretamente na Serra Velha, tá? E aí, pessoal, é o que sobrou mesmo, vai assim até o final, vai tentando carregar, vai de repente pega um grupo, pega alguém que está no seu nível pedalando, vai revezando, vai trabalhando na mente, tá bom? Na cabeça. Sofrer todo mundo vai, porque é final de prova e eu tô falando aí para você que quer fazer resultado. Então é final de prova e não tem jeito, você vai fazer força sim, tá? Vai chegar nesse ponto e aí você vai dar o que sobrou e espero que você esteja bem. E posso falar para você o seguinte, isso aqui, se você chegar bem, você vai passar um monte de cara que fez cagada nos primeiros 2 pontos, né, chaves da prova, tá? É certeza, é certeza. Mas se você fizer a conta errada, aí você vai pagar todos os pecados na subida da Serra Velha, tá bom, pessoal? Eu falei acho que Serra Nova, alguma coisa, mas Serra Velha, vocês sabem muito bem, tá? Então, pessoal, por favor, tomem cuidado, tá? Usem muito a percepção do esforço, mas tem que sobrar muito no começo, tá? Tem que sobrar muito. Se não sobrar, você chegar no pé da Serra Velha quebrado, você vai ter problemas sérios e seu resultado, te garanto que não vai ser satisfatório, tá? Para terminar, a gente tem aí uma parte final plana até a chegada, não tem muito segredo ali, é deixar levar a bicicleta até o final da prova e vamos ver aí o resultado que vai dar, tá bom? Mas tá dado o recado, pessoal, nem o 8, nem o 80, tentem entender a dinâmica da prova. Alguns vão talvez estar mais carregados do que outros, vai depender muito do que você fizer também durante essa semana. Se você tiver uma semana muito agitada de trabalho, né, muita coisa para ser feita, muita coisa desorganizada, digamos assim, você pode ser que você chegue um pouquinho mais carregado na prova ou não. Foi uma semana plena, uma semana legal, você conseguiu se alimentar, se hidratar bem. Pode ser que no dia você vai dormir bem todos os dias, vai dormir bem aí na noite, na véspera da prova. E aí pode ser que você esteja num dia legal e é lógico que a percepção vai ser diferente também, tá? Geralmente quem é mais ansioso sofre um pouquinho mais, óbvio, chega um pouquinho mais carregado e desenvolve às vezes durante a prova, né, um ritmo legal e consegue um bom resultado, tá? Isso também não quer dizer muita coisa se você chegar mais ansioso, dormir menos, tal, é normal, é comum, todo competidor tem um pouco disso, tá? Mas você vai ver só lá no dia, né, de acordo com a situação, se você tá bem ou se você tá mal, tá bom? Então, ó, cabeça, entendam que competição é isso, né? Tem um pouquinho aí de sofrimento, tem um pouquinho de estratégia, então façam uma boa prova, se tiverem dúvidas, eu vou dar aí na quarta-feira te fazer um tira dúvidas, mas se vocês tiverem muita dúvida, aí tira com o seu treinador, enfim, tá? A gente está aí para ajudar vocês no que for possível, ok? Desde já, desejo uma boa prova, a gente vai estar lá também, vai estar torcendo por vocês. Abraço e até domingo.